Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre futuro do trabalho, habilidades da nova era e liderança humanizada. Tem muito conteúdo bom. E eu trago hoje uma convidada super especial, que é a Antonella Sátiro. Ela é CEO do Human Skills Manifesto e ela vai presentear aqui, vai nos brindar com conteúdo de primeira qualidade. Então fecha tudo, vem com a gente, faz suas anotações que o conteúdo hoje vai fazer você ir para um próximo nível. Gratidão, Antonella, por você ter vindo aqui. Acabou de chegar de viagem. Gratidão pelo convite, por estar aqui com você, por poder compartilhar os nossos conhecimentos, né? E criar juntas. Acho que esse é o mais importante. Esse conhecimento coletivo, que é o que a gente mais tem visto na nova era, né? O conhecimento, ele não é mais de uma pessoa só. Ele é de todos nós. E toda a inteligência artificial que a gente tem visto por aí é exatamente isso, né? Essa construção coletiva do futuro da humanidade. Que legal. E conta pra gente como que você se interessou por essa temática, até um pouquinho da sua jornada profissional. Você fez transição de carreira também, né? Conta um pouquinho, assim, da sua jornada. Com certeza. Bom, eu trabalhei 13 anos na ExxonMobil. Passei por diversas áreas, atendimento ao cliente, contas a receber, processos, projetos internacionais. Depois fui para a tecnologia, né? Mas o meu sonho sempre foi me tornar líder, né? Eu já tinha posições de liderança informal, mas eu sempre quis ter uma posição de liderança formal, porque eu queria desenvolver pessoas e eu queria entender na prática, né? Você começar esse processo do começo ao fim com uma pessoa para ver resultados mensuráveis, palpáveis, né? E no meu primeiro cargo de liderança que eu tive na Exxon como supervisora de pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, eu comecei a me deparar com muitos questionamentos, né? Que muitas vezes os cursos que a gente faz sobre liderança não necessariamente nos preparam para os desafios do dia a dia. Porque pessoas não vêm com manual de instrução, né? Não existe uma fórmula mágica, um processo que nos diz até quando investir numa pessoa, quantas chances, quantas oportunidades dar para aquela pessoa, o quanto delegar, né? Ou quais objetivos e como estabelecer esses objetivos para ver realmente a pessoa sucedendo no seu dia a dia, né? E aí eu comecei a me fazer muitos questionamentos e eu fui atrás dessas respostas, né? Eu digo que eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre gostei de fazer muitas perguntas para mim mesma, né? Porque eu digo que as respostas emburrecem, as perguntas empoderam, né? E a partir do momento que a gente para de se perguntar os grandes questionamentos da vida, a gente para de aprender. Então, eu sempre fui essa pessoa que ansia por conhecimento, ansia por mais, por ser melhor, por ser uma pessoa e uma profissional melhor. Então, eu fui atrás de todas as respostas, eu fiz cursos, estudei muito, li muitos livros, né? E principalmente pratiquei para ver aquilo que dava certo e aquilo que não dava certo. E a partir desse momento, eu comecei a ver que as pessoas me chamavam para dar palestra, me chamavam para dar curso fora da empresa. E a partir daí eu falei, olha, até que as pessoas se interessam por aquilo que eu falo, né? Até que as pessoas vêm, né, me perguntar, me pedir conselhos, pedir mentoria. E foi aí que eu comecei a perceber o meu real propósito. Aquilo que eu amava fazer e que eu faço de coração, né? É muito difícil, às vezes, a gente encontrar esse sweet spot do nosso Ikigai, né? Onde que está esse sweet spot? Geralmente ele está muito relacionado com aquilo que a gente tem de melhor e que a gente faz de uma forma leve, né? Às vezes as pessoas, eu vejo quando eu estou dando mentorias, quando eu estou dando cursos, mas como é que você encontrou o teu propósito? Eu não encontrei, porque ele não aparece pluft, né? Em cima da mesa. A gente constrói a partir daquilo que a gente tem de melhor. E foi isso que eu fui fazendo durante a minha carreira, até o momento que eu senti, né, essa vontade, esse chamado de impactar mais pessoas. E foi aí que eu fiz a minha transição de carreira, criei a minha própria empresa,
né? A minha própria empresa tem mais de 2 anos. Agora estou empreendendo também com o Human Skills Manifesto, que é para escalar tudo que eu testei na minha empresa individual, né? E agora que eu possa levar isso para ainda mais pessoas. Que legal. E você é uma das profissionais que eu conheço que mais investe em autoconhecimento. Tamo junto, eu e você, né? Já te encontrei aí. No rolê do autoconhecimento. No rolê do autoconhecimento. Você pode falar, o que você pode falar, assim, o que você já fez? Porque tem muita gente que pergunta, Thaís, autoconhecimento, eu compro em farmácia, como é que eu faço, né? Você pode compartilhar o que você fez e foi essencial para a sua autodescoberta? Com certeza, eu acho que a primeira coisa, uma das perguntas que norteiam o nosso autoconhecimento é: o que é felicidade para mim, de verdade? Né? O que realmente significa estar alinhado com os meus valores, com os meus princípios? Né? E essa pergunta faz a gente pensar não na felicidade que a sociedade, né, vende para nós, que às vezes é ter um carro, é ter um cargo que te dá poder, que te dá status. Mas o que é felicidade para mim? É meu tempo de qualidade? É o dinheiro na conta para pagar os boletos? É trabalhar com o meu propósito? Né? Mas o que me alimenta? O que alimenta a minha alma? Foi essa pergunta que eu me fiz quando eu comecei a fazer a minha transição de carreira. Né? Eu tinha o meu propósito quando eu trabalhava dentro de uma empresa, de uma corporação. Aquilo me fazia muito bem, mas eu sentia que eu podia fazer mais. E eu acho que é essa vontade, às vezes, de fazer mais que a gente não escuta. Muitas vezes, sem perceber, a gente silencia. E aí que está o ponto da virada, do autoconhecimento, né? Porque é muito interessante quando a gente olha para nós com aquela famosa figura do iceberg. O que está para cima da superfície e o que está para baixo da superfície? Para cima, todo mundo vê. Mas o que está para baixo é realmente o que vai nos diferenciar e que vai nos ajudar a construir uma vida com mais propósito, com mais plenitude. E quando eu comecei a olhar para baixo, né, e não tem resposta certa, resposta errada, muitas vezes esse caminho do autoconhecimento, ele está muito ligado a testar, acertar, falhar, mas principalmente falhar. E como que eu uso as minhas falhas? E como que eu vejo essas falhas para ser um motor propulsor, para me levar para frente, para me levar adiante, para me fazer evoluir? Né? Porque os nossos maiores medos representam aquilo que a gente precisa olhar com mais carinho, que são as mentiras que nós contamos para nós mesmos e que muitas vezes a gente não quer olhar para elas, porque dói, porque está ligada com algum trauma, né? Porque está ligada com alguma crença limitante que a gente tem em relação a gente mesmo, ou a nossa carreira, ou a nossa vida. Então, para mim, o autoconhecimento está muito olhar para a gente com verdade, né? Sem esse medo. Porque ninguém é perfeito. Então, uma coisa que eu sempre digo nos meus cursos, nas minhas palestras, nas minhas mentorias é: eu também tenho conversas comigo mesma, que às vezes eu falo: ai, Antonella, tô chateada com você, né? Você não tá alinhada com os teus valores e com os teus princípios nessa atitude. Mas em vez de me colocar para baixo, eu me pergunto: como que eu posso ser melhor? Né? Então, eu acho que o autoconhecimento, ele parte muito desse ponto onde a gente olha para isso e, ao invés de olhar para o mindset fixo, a gente olha para o mindset de crescimento, que é uma das maiores habilidades que a gente pode ter na vida, para conquistar qualquer coisa que seja, né? Independente se é pessoal ou profissional. Então, assim, o autoconhecimento, para mim, ele está muito ligado com, primeiro, você se abrir, né? E depois procurar métodos, ferramentas, cursos que vão te ajudar nisso. Porque para cada pessoa é diferente. Para mim, me tocou fazer cursos, me toca fazer terapia, me toca fazer processos de terapias holísticas, né? Coisas que fazem eu olhar para o meu interior e para as minhas verdades mais internas, que às vezes elas não estão descobertas e às vezes a gente precisa descobrir. E cada momento da nossa vida é diferente. Quando eu era jovem, a minha verdade estava em buscar nas viagens,
né? E conhecer as mais diferentes culturas, as mais diferentes pessoas, pular de paraquedas no Nepal e conhecer o Everest, né? Então, hoje, para mim, o autoconhecimento, ele está muito mais voltado para dentro. E realmente essa conversa interna é importante, que me faz refletir o que eu quero para minha vida, o que eu quero para o meu dia, o que eu quero sentir hoje, né? Eu quero sentir amor, eu quero sentir prazer, eu quero trabalhar com pessoas que estão linkadas com esses meus valores e propósitos, né? Porque se a gente não está prestando atenção no nosso dia a dia, às vezes você aceita trabalhar para uma empresa que não está ligada com aquilo que você acredita. O trabalho vai ser bom? Pode ser que sim. Mas será que ele vai ser extraordinário? Perfeito. E nessa jornada você estudou muito liderança. E principalmente liderança humanizada. Eu queria que você falasse o que é liderança humanizada, né? Porque às vezes tem muitas pessoas querendo falar sobre o tema, mas eu sinto que falam de uma forma muito rasa, né? E só tá de bonita a palavra humanizada ali do lado, mas tá falando da liderança como eu ouvia falar há 20 anos atrás, né? O que você traz de novo mesmo para falar desse assunto, Antonella? Perfeito. Então, como que as pessoas às vezes veem a liderança humanizada? Elas acham que é o líder bonzinho, ou o líder que abraça, né? Ou o líder que passa a mão na cabeça o tempo todo. E não necessariamente. A liderança humanizada, ela está muito ligada com você entender um conjunto de técnicas, ferramentas que você pode usar para desenvolver as pessoas. Então, dentro da liderança humanizada, a gente tem que colocar o salário emocional, né? O que é importante para aquela pessoa? Por que ela está naquele cargo, naquela empresa? Por que ela acorda todos os dias para ir trabalhar, né? Sair da sua casa, do seu ambiente familiar para ir trabalhar? São perguntas poderosas que você faz para entender de verdade o teu liderado ou a tua liderada. E não na superfície, né? Eu digo que depois da pandemia, muita coisa mudou, principalmente para a liderança, né? Porque antes as pessoas vestiam máscaras e elas entravam dentro das empresas mostrando só o lado profissional. Depois da pandemia, com tudo que a gente passou emocionalmente, o líder passou a se preocupar muito mais com a saúde emocional, com a saúde mental, com a saúde física das pessoas, né? Então, o líder humanizado é aquele que olha para a pessoa por quem ela é e por quem ela pode se tornar, né? Então, existe um conjunto de ferramentas que a gente pode usar, que já existem no mercado, de feedback, de delegação. Você pode usar ferramentas do Management 3.0, né? De como engajar esse time. A liderança humanizada, ela está muito ligada com o líder servidor. Aquele líder que a gente olha no DISC, né? Que está muito ligado com o líder influente, que são os grandes líderes da humanidade. Nelson Mandela, Joana d'Arc, Malala, né? Líderes que lutam por causas e eles baseiam todo o discurso deles nessas causas, mas sempre engajando as pessoas que estão ao seu redor. Porque a gente contrata as melhores pessoas para fazer o trabalho, mas às vezes os líderes esquecem de perguntar a opinião dessas pessoas que estão no dia a dia, que estão vendo os problemas das empresas, que estão vendo o que acontece. Porque a gente ainda está vibrando muito no líder comando e controle. Eu mando e você obedece. Quais são as empresas da nova era? São as empresas que de fato escutam as pessoas, ouvem de verdade, com escutativa, com colaboração genuína, engajando, né, os seus colaboradores, os seus liderados, lideradas, e pensando nessa cultura organizacional, na saúde mental, como que as pessoas me percebem nesse salário emocional que não é tangível, né? E a gente só consegue isso com conversa. Então, o líder humanizado, ele prepara a sua agenda pensando no time e não nele. Né? O que eu preciso dar para o meu time? É uma mudança de paradigma, né? Não é o time que trabalha para o líder, mas é o líder que trabalha para o time. Vendo o que cada um precisa em termos
emocionais, em termos de ferramentas, em termos de sistemas. Né? Franklin Covey fala como agem os grandes líderes, esclarecendo propósitos, alinhando sistemas, liberando talentos para inspirar a confiança. Então, para mim, a liderança humanizada, ela é uma mistura de várias técnicas, de vários conceitos que já existem no mercado. Só que não existe um conceito só que a gente põe numa caixinha e diz, é assim. Né? Mas o líder humanizado é esse líder que ele traz essa visão humana para as pessoas. E um exemplo que eu dou, que acho que pode ficar bem claro aqui para quem está nos escutando, né? No Manifesto Ágil, a gente, uma dos principais statements ali é pessoas e indivíduos antes de qualquer processo. Mas o que é você colocar pessoas na frente de tudo? Né? Eu estava dando uma mentoria essa semana para uma empresa, falando com os diretores, com o CEO, e eu perguntei para eles, o que é colocar as pessoas em primeiro lugar de verdade? Quando a empresa está no momento de caída, que está todo mundo desesperado porque não está faturando, qual que é o primeiro lugar que vocês pensam em fazer redução de custos? Pessoas. Sim. Toda empresa pensa Exatamente. em demitir pessoas. E aí eu falei, não. Esse não é um mindset que vocês querem ter se vocês querem colocar pessoas em primeiro lugar. Primeiro, a gente vai olhar os processos, os custos, os investimentos que estão sendo feitos. E aí a gente vai avaliar aonde que a gente está sendo ineficiente. Para trabalhar primeiro os processos, né? Aquilo que não está funcionando, às vezes até a forma de prospectar clientes. Será que os clientes que estão sendo prospectados estão alinhados com o nicho da empresa, com o segmento da empresa? Primeiro a gente avalia todo o entorno, para depois olhar para as pessoas. Porque aí as empresas se desesperam, o que elas fazem? Elas vão lá, às vezes demitem talentos, desligam talentos que são muito bons para a empresa, daí dá 2, 3 meses a empresa volta a crescer, você perdeu pessoas incríveis e você pagou uma indenização para elas, que se você depois for olhar no financeiro, não faz diferença. E por toda empresa que eu passo, eu vejo isso e eu faço essa conta junto com os líderes, com os diretores, e a conta nunca fecha. Perfeito. Perfeito. Nunca fecha. É verdade. Nunca. Porque é um valor absurdo, principalmente para pessoas que estão há muitos anos dentro da empresa, né? Então, colocar pessoas em primeiro lugar é isso. É um exemplo básico, mas que faz a gente perceber qual que é o mindset que eu tô tendo. Realmente de olhar para o ser humano. Porque são as pessoas que vão trazer o resultado. Então, você precisa de pessoas incríveis se você quer que a tua empresa continue crescendo e prosperando e tendo abundância. E nesse sentido, o que um líder... de repente, o líder não tem o apoio da empresa, né? A empresa não tem essa inteligência de contratar alguém para desenvolver a liderança, mas o líder ali quer se transformar, ele quer entregar mais, ele quer se tornar mais humanizado. O que ele pode fazer, assim? O que você deixa de orientação para esse líder que quer se desenvolver? Bom, acho que a primeira coisa, né? Às vezes a gente olha muito para fora, né? A gente se inspira em pessoas que às vezes estão muito longe da gente. Acho que a gente tem que se inspirar nas pessoas que estão mais próximas de nós. Eu digo que o maior exemplo para mim de liderança humanizada foi o meu pai. Né? O meu pai sempre foi uma pessoa que me inspirou. Tudo que eu falava para ele, eu falava, ai pai, quero fazer tal curso, quero viajar. Ele perguntava para mim, como que você vai fazer isso? Né? Como que você vai guardar dinheiro? O que você tem, né, de planos? O que você vai encontrar lá? Por que você quer ir? Né? O que te motiva para fazer as coisas? Então, acho que primeiro olhar para esse nosso entorno e perceber quais são os nossos mentores informais e formais que a gente pode trocar ideia. Né? Eu vejo muito a pessoa, quando ela se torna líder, a liderança é uma carreira muito solitária. Porque às vezes você não pode compartilhar com todo mundo, né, aquilo que está acontecendo, informações confidenciais. Mas é importante fazer esse benchmark de pessoas para entender como os outros pensam. Porque a minha visão é limitada.
a tua visão é limitada. Por mais que a gente expanda a nossa consciência e que a gente consiga ter diferentes visões de vida, a gente sempre vai ver apenas por alguns vieses. Mas se a gente tem pessoas que a gente confia, que nós podemos trocar ideias, a gente consegue ampliar um pouco esse espectro e trazer novas habilidades, trazer novas formas de ver a vida, né? Então, acho que esse seria um primeiro ponto, compartilhar mais essa construção de conhecimento coletivo, que é isso que faz a gente evoluir, né? Essa é uma forma que eu gosto muito. Eu tenho mentores informais, eu tenho mentores formais, que eu troco ideia, vai um bate-bola estratégico, né? De pensar como que dá para fazer diferente. O que eu não estou fazendo que se eu fizesse faria toda a diferença, né? E buscar constantemente diferentes fontes. Então, cursos, né? Eu recentemente investi num curso muito legal de gestão exponencial para realmente expandir a minha consciência do que está rolando de mais moderno no mundo, né? E o que também dá para fazer que está próximo da gente. O nosso curso de liderança humanizada do Human Skills Manifesto traz isso, né? A gente traz diferentes perspectivas. A gente fala de autoconhecimento, vulnerabilidade, a gente traz a antroposofia na liderança. Como que a partir dos setênios da nossa vida a gente olha para a liderança de diferentes formas. A gente traz temáticas de segredo, egos e interesse dentro das organizações, que ninguém nos ensina a ler o não dito, a ler as entrelinhas, né? Daquilo que a gente não aprende na escola, não aprende na universidade, a gente aprende na prática. Mas e se alguém puder trazer processos para tornar isso mais fácil, mais leve? A gente sofre um pouco menos, né? A gente consegue se desenvolver mais. Ótimo. E falando em futuro do trabalho, o que a gente pode esperar, Antonella? Que super habilidades a gente precisa desenvolver? Fala tudo agora pra gente. Boa. Eu acho que uma coisa que é muito importante é estar atento às tendências, o que está acontecendo, mas não se desesperar com aquilo que eu não sei. E focar muito naquilo que eu sei. Né? Agora está rolando toda uma onda de chat GPT, inteligência artificial, né? Se você entra nas redes sociais, todo mundo só postando sobre isso. Mas o que eu digo que é mais importante? Claro, a gente precisa ter esse conhecimento técnico, desenvolver essas habilidades técnicas, né? Mas também o olhar humano. Porque o que adianta eu saber como manusear um chat GPT, uma inteligência artificial, se eu não sei como aquilo impacta a minha vida? Que é o que, por exemplo, questões que nem todo mundo para se perguntar. Que eu, quando começou a vir essa onda, eu parei para me perguntar. Ah, beleza, então esse conteúdo que o chat GPT cria é meu ou é do chat GPT? Como que ficam as leis de plágio? Porque quem que está criando esse conhecimento, se ele é coletivo? E é essa nova era que a gente está vivendo de conhecimento coletivo. Se eu crio uma imagem no Dali ou em outros softwares ou aplicativos de inteligência artificial, e eu fui lá e criei essa imagem, mas ela está disponível num banco de dados, de quem que ela é? Né? Então, eu acho que são essas questões que permeiam essas novas tendências que a gente tem que começar a perceber. Porque há um tempo atrás era cripto, era NFT, e teve toda uma onda, né, que a gente viu que a gente precisa, na verdade, desenvolver as nossas habilidades humanas. O nosso pensamento analítico, o nosso pensamento estratégico, de como saber usar, para que usar. Né? E por que eu estou empregando tempo nisso? O que isso vai me trazer em termos de ganhos de tempo, de eficiência? As pessoas sempre me perguntam, mas os robôs vão substituir o meu trabalho? Alguns sim, mas como já vem acontecendo há décadas. Sim. Né? A gente usava antes a máquina de escrever. Quando veio o computador, as pessoas que eram datilógrafas tiveram que se especializar. E isso vai acontecer sempre. A diferença é que com a tecnologia isso acontece de forma exponencial.
Os empregos, eles vão sendo substituídos com o tempo, né? Mas aí é realmente investir na gente. Por isso que eu sempre digo, o autoconhecimento é o melhor investimento que você pode fazer, né? Sim, e até pra gente criar o hábito de se reinventar. A gente criar o hábito de treinar o nosso cérebro para ele estar sempre aprendendo. Porque isso é como se fosse um músculo, né? Você Exato. tem que exercitar. E se você hoje tem essa capacidade de aprender algo rapidamente, o mundo pode mudar, pode ser exponencial, que você tem muito mais força para se adaptar e aprender algo novo, e no sentido de aprender, executar e colocar isso em prática. Uhum. Porque eu vejo também que muitas pessoas caem na armadilha do conhecimento. Então fazem curso, e acham que nunca são boas o suficientes, mas na verdade quando você pergunta, mas desse curso, o que você mudou no dia a dia do seu trabalho, né? Uhum. Muitas pessoas não sabem dizer, porque não conseguiram aplicar aquele conhecimento. Então, o conhecimento também, sem uma aplicação, ele acaba se tornando inútil, né? Eu, por exemplo, que sou formada, eu vou fazer 25 anos de formada. Não façam contas, pelo amor de Deus. Vou até receber o diploma. Vai ser o reitor, a gente faz tem na Federal, você consegue fazer 25 anos de formar, é jubileu de prata, eu acho. Ai, que legal. Põe a beca, a gente vai alugar a beca, pegar o diploma. Ai, que lindo! Mas se hoje eu for olhar para trás, pouca coisa eu aplico hoje no meu dia a dia. Eu tive que fazer inúmeros outros cursos, e esses cursos, acho que os que eu fiz há mais de 5 anos também não são aplicáveis no meu dia a dia. Então, eu tenho a certeza e o hábito de estar sempre buscando algo novo, sempre aprendendo. Já fui também cursólatra, acho que você também é dessas, né? Adoro. E às vezes eu também fazia um monte de curso e não tinha nem tempo, às vezes nem de terminar o curso, nem de aplicar. Hoje eu já sou mais comedida, então eu faço talvez um curso por vez. Vou aplicando partes no trabalho, vou dividindo, deixo o conhecimento ali assentar um pouco, e isso tem me tornado uma profissional melhor. E isso, muitas vezes, essa capacidade, esse hábito que eu criei, né, porque é hábito, me deixa mais tranquila para um futuro que virá. Porque a gente sabe que o mundo está mudando, o mundo sempre mudou, mas muda muito rápido hoje. Então, e muitas vezes eu falo, meu Deus, será que eu tô ficando velha? Né? Eu falo, será que eu vou conseguir acompanhar, né? Mas assim, me dá, quando eu penso, não, Thaís, olha para você. Olha para você, quem que você era há 2 anos, quem você era há 1 ano, olha o que você aprendeu, olha o que você fez de diferente. Eu falo, não, tô tranquila, o conhecimento tá mudando, mas eu tenho essa habilidade que é aprender, eu tenho essa facilidade para aprender e implementar. Daí eu penso, ufa, deixa eu descansar, né? Não vou ficar tão ansiosa por esse futuro que tá aí, que tá batendo na porta, porque eu sei que eu vou dar conta, o que for necessário eu vou fazer, eu vou aprender e eu vou me reinventar. Mas eu acho que muita gente tá caindo assim... Em falácias. Com a ansiedade a 1000, e muitas pessoas paralisam, né? Porque, tipo, falar, não vou dar conta, e a mentalidade fixa, eu não consigo, eu não sou tecnológica. Quanta gente até que trabalhou comigo, eu não sei fazer isso, eu não sou tecnológica, eu tô muito velha, e acabam paralisando, e aí que o mercado te engole, né? O que você acha de tudo isso? Tô viajando? Não, na verdade você está descrevendo o FOMO, né? É o Fear of Missing Out, porque hoje tem tanta coisa disponível no mercado, né? Vamos pensar, por exemplo, eu na minha infância, agora vou também vou falar a minha idade, né? Sim. Como que a gente aprendia? Com a Barça, com a enciclopédia, e que nem todo mundo podia pagar, porque era muito caro. E o que você tinha nesses volumes?
uma visão única da realidade. Hoje a gente tem várias visões e tudo a um toque. E esse a um toque se transformou em tudo. Quando a gente via série, quando a gente via filme, você tinha que esperar uma semana. E se você não estivesse em casa, às vezes você nem via. Hoje você tem tudo nos streamings da vida, né? E é tudo a um toque. Se você não viu, você para num lugar e continua no outro dia desse mesmo lugar. Então é tudo muito rápido. E o que isso tem feito com o nosso cérebro? Eu brinco que eu acho que todo mundo vai virar TDAH daqui a um tempo. Porque é muito multitarefa, é muita coisa, é muita tecnologia, muita rede social o tempo todo. Né? Eu estava vendo com um dos meus filhotes, dos meus enteados, esses dias o YouTube, e ele estava me mostrando os vídeos que mais aparecem, que é aquele que você tem, às vezes, alguém mexendo numa massinha, fazendo alguma coisa gostosinha e outra pessoa falando atrás. Eu falei, Jesus, o que isso deve causar no cérebro dessas crianças? Porque a criança, ela não está prestando atenção no que está sendo falado. Ela está olhando para o gostosinho, porque aquilo está gerando para ela ali um bem-estar, um prazer. E o cérebro dela está confuso. Mas para onde que eu olho? Né? Você tem pesquisas já que mostram hoje que a nossa capacidade de foco reduziu absurdamente. Porque a gente não consegue focar. Então, o que é importante nessa nova era agora? O que você falou, focar em uma coisa. Foca em um curso que vai ser importante para você. Mas traz a pergunta realmente estratégica. Por que eu quero fazer esse curso? Por que eu quero investir meu tempo? Quais vão ser os resultados que eu vou ter a partir desse curso? E uma coisa que eu faço muito e eu trago muito para os meus mentorados, nas mentorias, é a partir do que você está lendo, seja um livro, seja um curso, seja qualquer coisa, escreve 3 objetivos do que você quer aplicar na prática. Porque aí você treina o teu cérebro a aplicar. Né? Tudo que você falou é a habilidade de lifelong learning. Aprender, desaprender e reaprender. Então, se eu quero realmente treinar o meu cérebro para o sucesso, eu preciso trazer para a prática. Senão eu fico na demagogia. E eu só vou falar e eu não vou aplicar. E eu trago isso muito nas mentorias, nas palestras. Por quê? Porque eu tenho que fazer aquilo que eu ensino. Se eu não faço aquilo que eu ensino, quem sou eu na fila do pão? Né? Então, eu tenho meu Trello todo dia. Antes de trabalhar, eu olho os meus objetivos, eu leio. Eu penso como que eu estou aplicando aquilo que eu me coloquei de objetivo nos próximos 3 meses. Porque senão a gente estagna no tempo. E na loucura do dia a dia, a gente atropela tudo. E a gente se auto-atropela. E aí que entra o autoconhecimento. Aonde que eu estou aplicando aquilo que eu gostaria de ser e desenvolver? Porque hoje a gente vive numa sociedade onde o ser e o parecer não estão alinhados. As pessoas muito mais parecem do que são. Então, por isso que eu falo muito da gente trabalhar esse ser. Porque é aí que a gente consegue realmente ser por completo e não ter. Né? Senão as pessoas focam muito no financeiro. Ter isso, ter aquilo, ter tal coisa. Perfeito. E hoje, o que você acha que são as profissões que estão em alto, segmentos que vão crescer? Bola de cristal agora. Momento bola de cristal. Bom, sem dúvida alguma, a inteligência artificial, né? Vai pegar aí muito forte nas empresas. A gente vê uma comoção muito grande, né? Vai ser o novo PowerPoint, vai ser o novo Excel, né? Chat GPT, como que as empresas vão usar essas ferramentas, né? Em termos de algoritmo, que já está sendo usado, na verdade, né? Se você olha para o algoritmo do Netflix, ele já traz a inteligência artificial para te sugerir coisas. Você vai fazer uma compra na Amazon, num livro, ele já te sugere outros livros. Na medicina, você vê várias ferramentas de screening médico que já estão sendo utilizadas para fazer diagnósticos, né, mais prudentes, mais assertivos para as pessoas. Você entra numa empresa, hoje já tem reconhecimento facial. Né? Tudo isso é tecnologia. Né? Então, sem dúvida alguma, a profissões ligadas à tecnologia, programação, gaming. Nossa, gaming é algo que com certeza vai explodir muito, né?
Mas principalmente eu acho que profissões relacionadas à liderança. Hoje, pesquisas de mercado mostram que os jovens não querem mais ser líderes. E isso é desesperador, né? Porque a geração Z, pelos valores e pelos princípios, claro que nada a gente pode generalizar na vida, mas assim, mais de 60%, 70% saiu na Você S.A. em dezembro, janeiro desse ano, mostra que os jovens não querem cargos de liderança. Por quê? Porque ainda existem uma visão antiga do que é ser líder. Então, a gente precisa fazer essa transição, né? Do que é ser líder hoje. E a liderança, ela não é cargo, ela é atitude. Então, todos nós somos líderes. Sim, exatamente. Né? Você não precisa ter um cargo formal. Você pode ser um colaborador dentro da empresa e ter uma atitude de liderança, demonstrando proatividade, iniciativa, se antevendo aos problemas, né? Desenvolvendo o teu pensamento analítico. Então, o futuro ele é incerto. Não tem nada certo no futuro. Então, qual é o melhor investimento? Investir em mim mesmo. E você começaria pelo autoconhecimento, Com né? certeza. E depois, o que você faria? Começaria entendendo qual que é o meu perfil comportamental, né? Quais são as minhas habilidades mais fortes? Quais são as habilidades que eu preciso melhorar? Né? Assim como a gente faz match de habilidades dentro das empresas, com os cargos, usando um perfil DISC, um MBTI, um VIA, o Big Five, enfim, Sim. Existem milhões, né, de testes de perfil, mas usar isso para nós. E aí olhar, beleza, com essas habilidades que eu tenho e com aquilo que eu gosto de fazer, quais são as potenciais posições, cargos que eu gostaria de ter? Eu diria que é um bom começo. Porque se eu não me conheço, se eu não me autoconheço, como que eu vou saber onde que eu quero atuar? Eu acho que esse é o ponto de partida, né? Olhar para mim. Eu, por exemplo, eu vejo, durante a minha carreira, por ter TDAH, eu sempre tive muita dificuldade com coisas operacionais muito pequenas. Me traz uma ansiedade muito grande. E, às vezes, por causa da ansiedade, eu erro. Na liderança, eu me encontrei. Porque eu não tenho paciência com as coisas operacionais, mas eu tenho muita paciência com as pessoas. E é o que realmente eu gosto de fazer. Então, eu fui aprender isso depois de muito tempo, né? Mas, às vezes, a gente não tem as oportunidades. Mas criar essas oportunidades de experimentação. Conversar com pessoas que têm cargos, né, ou posições que a gente gostaria de ter. Entender com elas como que é o teu dia a dia. O que você faz? Eu via muito quando eu estava dentro da empresa, eu quero ser gerente de projetos. Tá, mas você sabe qual é a rotina de um gerente de projetos? Você já parou para conversar com alguém para entender o que essa pessoa faz? Quais são as habilidades que ela tem que ter? Como que são as reuniões? Qual que é a metodologia para gerenciar um projeto? Você gosta de tudo isso? Então, minha primeira lição sempre era, vai conversar com 3 pessoas, no mínimo, que são gerentes de projeto, para ver se é isso que você quer. Porque existe um abismo gigantesco daquilo que eu vejo por fora e daquilo que é a verdade, daquilo que realmente a posição é. E as pessoas, às vezes, não param para ver se esse abismo está conectado com a minha verdade. Aí depois a pessoa voltava para mim, né, com as melhores respostas. Nossa, eu não imaginava que gerente de projetos tinha que ficar vendo planilha o dia inteiro. Sim. Que tem que ficar fazendo métrica. Eu falei, bingo! Meu trabalho foi muito bem feito! Sim. Né? Porque, claro, tem a parte legal, que é fazer as reuniões, que é entregar o projeto, que é definir o objetivo, que é falar com várias pessoas. Mas e a parte chata? Será que você está disposto a fazer a parte que você não gosta? Porque toda posição, todo cargo tem. Né? Por mais que você goste muito de alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa ali que, no meio do bolo, que talvez não seja o que a gente quer. E a gente romantiza muito, Total. né? Tudo na vida. Nossa sociedade romantiza demais tudo. A gente conversou isso, né, esses dias sobre isso.
romantiza a liderança, romantiza os cargos, romantiza o papel da mãe, romantiza o papel da mulher. Né? Então, essa consciência é muito importante a gente ter. E a gente só vai ter a consciência perguntando, indo atrás, estudando. E que conselho você deixa, Antonella, para quem está num momento de desemprego? Ou está muito satisfeito no trabalho e precisa se recolocar? O que você deixa, assim, se fosse um mentorando seu, o que você orientaria? Bom, para a transição, né, de carreira, não existe uma varinha mágica para dizer, né? Mas, de novo, olhar para aquilo que você tem de muito bom. Os melhores feedbacks que você já teve, geralmente estão conectados com os talentos que a gente tem, né? Então, fazer um inventário desses feedbacks e entender o que eu sou realmente muito bom, o que as pessoas me elogiam ou pelo que as pessoas vêm atrás de mim para perguntar. Geralmente a gente tem boas dicas aí que às vezes a gente não aproveita tão bem, né? E no caso da recolocação, uma coisa que eu sempre digo é, as pessoas elas olham muito, espero que tal empresa me aceite. Mas na verdade a pessoa também tem que querer estar naquela empresa, né? Se você quer construir realmente algo de valor para você, não é só a empresa que tem que te querer. Afinal, todo match, né, é uma combinação. E às vezes, quando as pessoas estão buscando emprego, elas estão tão desesperadas que elas não param para pensar nisso. E aí que entra de novo a consciência, né? Então, olhar para isso com esse olhar e, às vezes, também pesquisar algumas vagas que talvez não esteja no espectro daquilo que você estava buscando, mas que estão alinhadas com outras habilidades que você tem. Não necessariamente porque você quer aceitar, mas que você quer experienciar. Eu acho que quando a gente está fazendo uma recolocação de carreira, a gente deveria se permitir experimentar coisas diferentes. Que acho que esse é um dos maiores erros que as pessoas às vezes têm. Não, eu só trabalhei com vendas, então eu vou trabalhar com vendas. Mas quais habilidades dentro de vendas do comercial eu tenho? Comunicação assertiva, estratégia, pensamento analítico, resiliência. Quais seriam outras possíveis vagas que eu poderia utilizar essas habilidades? Abrir realmente um pouco a mente e se permitir. Né? Não necessariamente ir lá e fazer entrevista e aceitar, mas fazer essa pesquisa de campo. Perfeito. E você estuda um pouquinho de psicologia positiva, né? Gosto muito. O que você tem para falar com relação à felicidade, a propósito? Propósito você já falou bastante. Mas que curso você indica? Que livro você indica? Bom, tem vários livros, né, de psicologia positiva da Universidade de Harvard, né? Tem várias pesquisas que eles fazem. Tem o Congresso Internacional da Felicidade aqui em Curitiba. Eu fui em todas as edições. Sempre estou lá. Que acho que é algo bem importante aqui para a audiência, né? Sim. Porque é um congresso incrível que traz os melhores palestrantes do Brasil e do mundo, né? Eu vi uma palestra sensacional do Prembaba, gosto muito dele. Sim. Os livros dele são fantásticos para quem quer aprender sobre autoconhecimento, né? Então, acho que são bons começos. E sobre felicidade, eu acho que é questionar muito o que é importante para cada um, né? Então, você que está nos ouvindo, nos vendo aqui hoje, né? O que é felicidade para você? Né? Não a receita enlatada que te deram de vida, mas para você, né? Às vezes são coisas tão simples da felicidade do nosso dia a dia, que é escutar o canto de um passarinho, estar na natureza, ter um tempo para você, né? Fazer um exercício físico. Então, a felicidade, elas são vários pequenos momentos que a gente coloca na nossa rotina. E quanto mais a gente consegue colocar na nossa rotina,
mais feliz a gente se torna, né? É impossível ser feliz o tempo todo. Mas quanto mais a gente conseguir inserir essas pequenas doses de felicidade, mais a gente se sente bem. Porque a vida é uma só. Pelo menos essa que a gente está aqui vivendo, né? Então, que a gente possa aproveitar o máximo dela. E que livro você indica? Agora, de qualquer assunto. Quais são os 3 top livros, assim, que você indica para quem quer se desenvolver na carreira? Primeiro livro, assim, que já saiu há alguns anos, mas que foi um dos grandes livros que transformaram a minha vida, foi Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck. Maravilhoso, fantástico. É um dos meus top 3. Tá, sim, na minha lista. Mindset disruptivo, também é muito bom. Traz, assim, alguns conceitos bem interessantes para a gente pensar em como ser mais criativo, mais inovador. E que mais? Que estão na minha prateleira. Tem um livro que eu tô lendo, não sei se vai servir para todo mundo, mas que eu gosto muito, que eu leio e releio, são das pessoas altamente sensíveis, das PAS, né? Eu sou uma pessoa muito sensível. Esse livro também mudou a minha vida quando eu comecei a ler e perceber do porquê muitas vezes eu não entendia o turbilhão de emoções e sentimentos dentro de mim. E quando eu li esse livro, eu falei, nossa, fez tanto sentido. Então, acho que eu gosto muito, O Líder do Futuro, do Jacob Morgan. Ele traz algumas habilidades essenciais para o líder do futuro de uma forma muito leve e divertida. Então, gosto bastante também. Nossa, são tantos que, assim... Sim, você lê bastante, né, Antonella? Deu até um branco, assim. Porque você perguntou, eu falei, ai, meu Deus, qual livro eu vou falar? Porque tem tantos. Sim. Ótimo. Daniel Goleman, tem vários que eu gosto dele. Ele fala muito da inteligência emocional, né? Pro líder de sucesso. Aquele da capa verde, eu gosto bastante. Então, Brené Brown, né? Todos da Brené são incríveis. Gosto muito também dessa parte de vulnerabilidade e autoconhecimento. Então... Não, agora se eu deixar a lista não para mais. Não para mais. Consegue preparar uma lista dos 10 mais pra gente mandar daí? Gente manda, coloca nos comentários. Combinado. A lista é só pedir. Fala, eu quero a lista dos livros, que a gente daí cobra da Antonella. Perfeito. E ela manda os 10, os 5. Perfeito. E daí vou mandar. A gente manda para quem quiser aprimorar aí na leitura, Antonella. Estamos chegando já no final do episódio. Passou voando, né? Não, quero mais. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui pra gente, que você falasse, né, para quem está nos assistindo, para quem quer desenvolver liderança, quer crescer, quer se tornar um profissional incrível. O que você deixa de recado? Bom, acho que a primeira coisa a gente falou bastante aqui de olhar para si mesmo, né? Nesse mundo aí onde as pessoas estão olhando tanto para as redes sociais e se comparando, sempre achando que a grama do vizinho é mais verde. E eu vejo muito isso nas minhas mentorias, né? As pessoas falam, porque tal pessoa está fazendo tal coisa e está fazendo tanta coisa. Eu falo, vamos olhar para você. O que você está fazendo? O que é suficiente para você? Não para o outro, né? Porque a tecnologia faz isso com as pessoas. Então, trazer esse olhar realmente para dentro, e entender que cada pessoa tem a sua jornada única, né? Eu não preciso me comparar, eu não preciso fazer 10 milhões de coisas. Às vezes, 1 ou 2 coisas muito bem feitas, que era o que a gente estava falando, vai te trazer muito mais resultado e alegria e sucesso e felicidade do que fazer 10 coisas, né? Então, acho que é muito isso. A gente falou muito sobre isso hoje, né? O foco, essa concentração estratégica para a gente cada vez mais melhorar como pessoa, como profissional, como liderança, né? E deixo aqui o convite também para todos que estão nos assistindo. A gente está lançando a 3ª jornada da liderança humanizada. Então, quem quiser participar, pode me mandar mensagem depois, pode buscar no Simpla, né? A gente está lançando, vamos começar em agosto e vai ser incrível. Muitas pessoas já passaram, a gente já está na 3ª edição e vai ser um prazer ter vocês junto com a gente. É um curso? É um curso online.
Que legal. De É um quantas curso online. horas? É um programa de 9 semanas, 2 horas por semana, né? Sempre à noite, nas quartas-feiras. Então, no total, são 18 horas de curso imersivo. E é muito legal porque a gente tem uma metodologia que a gente criou, que se chama Human Build Up, que é de construção e desconstrução do ser. Então, é como se a gente abrisse a cabeça, fizesse assim, colocasse coisa, tirasse coisa, para a pessoa ir se moldando nessa nova versão que ela quer ser. Então, muita prática, muito estudo de caso, para realmente fazer com que as pessoas se desenvolvam de verdade e genuinamente. Que legal, fiquei interessada. Ai, já tá convidada, vamos com a gente, Thaís. Me manda. Já tá convidada. Me manda os dados. Com certeza. Antonella, gratidão por você ter vindo aqui. Sempre um prazer estar com você. Você sempre me inspira muito. Ai, digo mesmo. E espero que você tenha gostado. Deixa os seus comentários, pede os livros aqui e vejo você no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Aê!